E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans e a gente começa aqui uma live mais do que exclusiva para você que é seguidor do meu canal. Hoje contando com a presença ilustríssima do Rubem Gonzalez, Rubão, que agora virou objeto de estudo na internet, todo mundo analisando as reações de Rubão. Será que ele é comunista? Será que ele é anarquista? Será que ele é capitalista? Eu só sei de uma coisa, ele é de Itaboraí, não nasceu lá, mas manda no pedaço. Nasceu em Silva Jardim, no Rio de Janeiro, e está aqui comigo para falar sobre geopolítica. Afinal de contas, quem fica preso ao próprio bairro é quem não quer estender a própria mente. E eu tenho um prazer enorme de receber você aqui, Rubão. Alô, Rubão, tudo bem? Obrigado aí, Wellington. Obrigado aí por todos esses exageros, né? Você está exagerando aí, você está sendo amigo demais, exagerando. Eu acho que, de uma forma ou de outra, né, eu me considero, assim, um embaixador dos marginalizados, né? E hoje nós fazemos uma atividade marginal da acepção direta da palavra, à margem, porque o rio que flui é o rio da desinformação, da desonestidade, do rentismo editorial, que é o pior de todos, fazendo jus uma velha brincadeira que existia até nos Estados Unidos. Eu esqueci qual o nome de um jornalista famoso que falava sobre isso, falando que a imprensa, na média, separa o joio do trigo e publica o joio. O trigo fica para ela. Então, nós rebentamos o cofre e fomos lá e publicamos o trigo. Pagamos caro por isso, estamos pagando. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que, no final das contas, tá? Como diz os seus conterrâneos, que são os suecos aí, The Winner Takes It All, né? O É vencedor isso, é leva isso. tudo. A O música do vencedor ABBA. vence nós. Nós seremos os vencedores. Isso aí. Rubão, eu sei que tudo que você falou deve ser reforçado com a constatação, né, de que existe uma perseguição gritante ao seu trabalho, os seus canais são sempre perseguidos, denunciados, desmonetizados. Tudo isso começou, obviamente, com o seu embate com a falsa disputa interna brasileira, depois o seu empenho e dedicação a revelar o que é a cultura, ou doutrina, que é melhor ainda, a palavra woke, não é? Que compõe um conjunto de agressões contra família, sociedade e, por extensão, a humanidade. E por isso, aqui a minha solidariedade sempre é manifestada. Eu, sempre que posso, vou ao seu canal, sempre que sou convidado também, né? Eu não vou ficar me oferecendo. Mas nós temos uma margem de acerto que é absurdamente alta. Como diz a Amanda, nossa margem de acerto é de 100%. Então, é confortável essa margem. Você repetiu, inclusive, no fim de semana, no seu canal Geoforça Brasil, uma live nossa de mais de 2 anos, e eu fiquei ouvindo a live e eu custei acreditar em alguns momentos que aquilo tinha sido dito há mais de 2 anos. Não é aqui exaltação ao trabalho, etc. Você sabe que eu não tenho ídolos, nem você. Eu também não quero ser ídolo de ninguém, nem você, e esse é o nosso diferencial, é olhar as pessoas como pessoas. Eu vejo Putin como um cara que precisa ir ao banheiro, precisa comer, precisa se relacionar socialmente. Eu vejo todas as pessoas como seres humanos. Então, esse é um diferencial. Da mesma maneira, você. Agora, existem questões que estão aí postas e que ninguém pode contestar, e uma delas é o risco do aprofundamento de uma guerra. Esse aprofundamento, ele se dá não apenas por essa suposta autorização para que a Ucrânia use armas de longo alcance é, contra o território russo, porque isso, de certa forma, já tinha sido feito, mas faltava equipamento, que eu ainda também duvido que tenha,
e faltava coragem do que poderia vir a ser a consequência disso, a reação a isso. O Ocidente está sofrendo muito mais com as sanções do que a Rússia. As economias de diversos países, especialmente aqui da Europa, estão quebradas. Os Estados Unidos, inclusive, este mês, praticamente chegou à bancarrota porque já está imprimindo dinheiro para o pagamento da dívida, ou seja, já não tem mais controle sobre a própria dívida. E essa bola de neve, você sabe que ela cresce muito rápido quando estamos falando de 35 trilhões de dólares de dívida. Rubem, a minha pergunta a você, para que você possa discorrer aqui tranquilamente, você acredita que o Ocidente, diante da falta de uma liderança capaz de entender, de compreender que não é uma briga de rua, como você costuma falar, mas sim o risco de uma guerra mundial, esse Ocidente esteja disposto a destruir o mundo no hecatombe, porque o orgulho ferido deles, de uma falência iminente, não consegue ser superado? Wellington, a gente tem aquela roda clássica, né, que sempre se repete. Inclusive, eu falei ontem na minha live, dei uma pequena intronização, que a própria China tem que tomar cuidado com isso. Tem um mundo que é uma nova geração de chineses também que está nascendo e tem uma dissociação cognitiva com a realidade, com a praxis chinesa até hoje. Esse pessoal tem que ser olhado. O Putin enxerga, está mais adiantado nisso, mas o problema todo é que o Putin é uma personalidade, é um estadista. Hoje o Putin é um semideus na Rússia, por mais que o Ocidente tente mostrar outra coisa. Ele é um cara que foi reeleito, apesar da palavra ditador sendo tão usada pela nossa mídia corrompida, atlanticista. Ele é um presidente eleito, e eleito por uma margem pequena, apenas 85% ou mais, quase 89% dos eleitores. Isso aí dá uma mais segura. Só que tem uma coisa, isso causa um problema, né? O personalismo. Quem vai entrar no lugar pode sofrer do problema do complexo do Maduro. Quem fica à sombra de uma árvore muito grande, até sair dessa sombra, fica difícil. Então, pode ser que o próximo governante da Rússia, para se tornar simpático em algum momento, comece a abrir aqui e acolá, aqui e acolá. Isso daí é o início da derrocada. A União Soviética caiu assim, saiu do seu modelo para abrir concessões. E nós temos um câncer metástico no planeta, que se chama doutrina woke. Isso me remete ao começo, que eu falo. O que acontece? Aquela roda. Tempos difíceis criam homens fortes. Tá? Tempos fáceis criam homens fracos e frágeis. O que acontece é que a Europa inteira está sendo governada por esses homens dessa curva. Eles tiveram, na década de 70 e 80, o boom da social-democracia aplicada ao máximo, porque era o que eles tinham para oferecer a contraponto e mostrar que eles eram melhor que a cortina de ferro. Esses caras pegaram o poder. Esse pessoal não tem noção de profundidade. Eles têm uma visão monocular, porque, para quem não sabe, se você perder um dos olhos, o primeiro sintoma que você vai sentir é a dificuldade de profundidade. São os dois nossos olhos, quando se cruzam, dão uma noção de profundidade. Está perto ou está longe? Esse cálculo, eu estou perto ou estou longe. O que acontece? Esses governantes da Europa, todos eles estão vindo desse seio. O Jinping ainda é anterior. O Putin, o pai dele, tirou a mãe, não é ficção, de uma pilha de cadáveres. Ressuscitou a mãe dele. Então, a história dele é outra. São pessoas criadas em outro nível. O próprio Trump, mal comparando no Ocidente, vem desse mundo de luta.
ficou bilionário, tudo, mas era um cara que apostou na década de 70 nos bairros decadentes de, de Nova York e ficou bilionário ali. As pessoas não sabem aonde o Trump arrumou dinheiro. O Trump pegou as zonas mais degradadas da cidade, que não valiam absolutamente nada, e foi para lá com um grupo de investidores, comprou aquilo, apostou, e hoje houve valorização em moeda forte, assim, de 10 mil, 15 mil%. Virou um gênio daquilo ali. Então, mal, bem, male, é um cara que vem do setor de trabalho. Não chamo de especulação. Especulação se ele ficasse em casa. Ele investe, ele faz as apostas dele. E é um cara que tem o espírito de mascate. Cara, até agora, simplesmente, eu peguei eu fiz o React, falei com você primeiro, roubei muito material seu. Falei para quê? Rapaz, eu sou o upgrade do baiano. O baiano é preguiçoso, eu sou mais preguiçoso ainda. Eu roubo do baiano. Então eu vou lá e pego. Mas já está pronto, gente. Vou esperar o quê? Vou pegar aqui, está pronto. Mas a realidade é que o Trump, para mim, foi sensacional, sensacional. O Trump é aquele cara. Lembra aquela história do Pelé, né? Que diz que não sei se você conhece a história, que o Pelé, o Vasco estava ganhando do Santos, faltavam 3 minutos para acabar o jogo. E acho que era o Fontana e o Brito estavam na zaga, o Fontana ainda era novo. Aí você viu algum rei por aí? Porque em campo, quem já jogou bola sabe que a sacanagem come. E a ofensa é toda hora, catuque. Tá? Aí você viu o rei por aí? Você viu o rei por aí? O Brito chamou a atenção dele. Fica na sua, fica na sua, fica na sua. E o Pelé foi lá e marcou um gol. E 1 minuto depois foi lá e marcou outro. Passou pelo Fontana, pegou a bola com aquela coisa que só os reis têm, pegou a bola, entregou para o Fontana e falou: toma, entrega para tua mãe e diz que foi o rei que mandou. Cara, isso vale por xingamento, isso vale por qualquer coisa. Tá? Não tem no vernáculo do baixo calão palavra toda junta que seja uma ofensa tão grande quanto essa que ele fez, usando só palavras doces. Então, quer dizer, o Trump vinha num desempenho medíocre, deixando passar coisas que eu não deixaria passar nunca. A Kamala se expôs durante todo o período e ele aproveitou muito mal. Mas, bicho, ele fechou com chave de ouro. Quando ele falou 3 letras, tá? E 3 palavras que deram nota 10 para ele. 3 letras, paz. E as 3 palavras, eles têm bomba. Coisa que parece que não passa pela cabeça desse pessoal. O pessoal está sempre apostando. Apenas fazendo uma pequena correção, um pequeno ajuste. Foram 4 palavras. Eles têm bomba nuclear. Ele mencionou. Então, com 4 palavras e 3 letras, tá? Ele deu um nocaute. Isso. Acabou com a luta na hora certa. E ainda tem gente aqui tentando mesurar quem ganhou o debate e perguntando para mim quem seria o meu candidato. Se meu amigo, eu não vou entrar nem nos desdobramentos, porque é o seguinte, está arriscado você querer que eu venha para o estádio para torcer num jogo posterior que não vai existir, porque não vai ter estádio. Exatamente. E uma coisa também aqui, viu, Rubem, muito importante sobre isso que você está falando, é que observe que as pessoas limitam a política, o debate político, a quem ganhou e quem perdeu. O que foi dito e o que não foi dito, por exemplo, você destacar aí 4 palavras e 3 letras como um diferencial para Donald Trump no debate, que eu também na televisão destaquei isso, inclusive eu falei ao vivo, né, porque eu estava comentando o debate em tempo real lá na televisão, e eu falei, olha, Donald Trump falou sobre paz, numa visão muito mais
grandiosa do que Kamala Harris, que disse que iria intensificar a luta contra uma Rússia que é uma potência nuclear, como foi dito, muito bem dito, pelo Donald Trump. Mas aqui a questão também é que debate, o vencedor do debate é quem vence a eleição no dia do voto, primeiro, né? Esse venceu o debate, porque o debate não tem uma relevância que faça a diferença numa campanha. É muito difícil, só se é, for algo assim gritante, uma denúncia grave que a outra parte fique completamente engessada, esse tipo de coisa. Mas não foi o que aconteceu. Então, vamos saber quem ganhou o debate com o resultado eleitoral. Mas aqui tem outra coisa. O cidadão que não é norte-americano não pode se preocupar com torcida organizada da disputa eleitoral norte-americana. Precisa entender o que é melhor para o seu país. O, o que é que um brasileiro ganha se Kamala Harris ganhar as eleições nos Estados Unidos da América? Vai ganhar mais palestra, exploração, mais Marina Silva, mais Lula, mais Janja. Se Trump ganhar, vai ganhar mais Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e esse monte de merda também que tem do outro lado. Ou seja, o Brasil está limitado a ser o puxadinho do Partido Democrata ou ser o puxadinho do Partido Republicano. Como a nossa história atual, a história contemporânea, ela decorre de mentiras, o que estavam chamando de restart ou reinício deve ser feito na política. Para mim, os conceitos de direita e esquerda devem morrer imediatamente. É preciso que os países busquem um sentido de nacionalismo para que as relações internacionais possam ser reconstruídas numa base de igualdade. É preciso que o rentismo seja visto como o verdadeiro inimigo, no lugar de ficarem tentando encontrar fantasmas de comunismo ou taxando o capitalismo também como culpado de tudo, porque a China só é comunista dentro da China e é capitalista fora da China, e as pessoas não discutem isso porque elas estão presas a conceitos, como eu falei no início aqui da live, que querem enquadrar você como comunista, cirista, lulista, bolsonarista, aí você vê que você não é nenhum ista desse, você é brasileirista, não é? Se eles querem um ista, você é um brasileirista, não é? Porque você quer um Brasil digno de ser chamado de país, de nação. Então, nós temos aqui, recentemente, né, os 23 anos do World Trade Center. Uma mentira, uma farsa. Não vou discutir isso. Nós temos aí mais de 50 anos da não ida do homem à Lua, que ninguém pode falar, porque senão é teoria da conspiração. Nós temos agora os cientistas admitindo que a vacina contra a Covid transmitiu mais doença do que cura. Então, é assim, estamos vivendo um período em que a ciência é canalha e se vende, os políticos são canalhas e se vendem, os economistas são canalhas e se vendem, a imprensa é canalha e se vende, e nós estamos vivendo numa realidade de mentiras e canalices. É preciso que esse recomeço seja feito. Mas como é que esse recomeço vai poder ser feito se a mentalidade das pessoas está cada vez menos capaz de compreender os desafios que estão diante delas? As pessoas estão, como você costuma falar nas suas lives, como um cachorro que tenta morder o próprio rabo. E elas não querem sair desse espectro de repetição do erro. Então, Rubão, a China sempre falou sobre paz, inclusive hoje a China falou que vai propor novas condições para um acordo de paz na Ucrânia e também na questão da Palestina. Mas a China faz isso porque ela não quer ir para o buraco junto com os ocidentais que estão quebrados. A economia do Reino Unido quebrada, a economia dos Estados Unidos quebrada, a economia da Alemanha quebrada, a economia da França quebrada, a economia da Itália quebrada. Os países nórdicos, que são ricos, estão já começando a aperto daqui, aperto dali, qualidade de vida começa a cair. Então, a gente vê que tem uma Europa que está indo para o buraco, Estados Unidos praticamente já decretado, vivendo apenas do otimismo sobre o que é o dólar, o que foi o dólar, porque o dólar não é mais aquilo que foi até que a Arábia Saudita acabasse com o petrodólar recentemente. Então, você acha que
quem vai vencer? A ponderação de China, Rússia, Irã e Coreia do Norte, que possuem armas nucleares, mas não querem usar, porque preferem aproveitar a bonança de tempos em que eles, depois de terem ralado tanto, conseguem se impor como potências, ou o mundo vai mesmo para um hecatombe, Rubão? É o seguinte, é aquela história, né? É a lei de Murphy. A lei de Murphy pode atuar e não existe nada tão ruim que não possa ser piorado. E todas as vertentes da lei de Murphy, não existe nada tão estúpido que alguém não consiga fazer mais estúpido ainda. É um processo de superação. Primeiro que nós não vivemos esquerda ou direita no Ocidente. Nós vivemos uma prostitucracia, onde todos estão prostituídos. Poderia dizer aqui uma frase de antanho, né? Não se fazem mais corruptos como antigamente. Não se fazem mais corruptos como antigamente. Quando eu falo isso, os degenerados, os idiotas, os imbecis, não conseguem entrar na linha de raciocínio e falam assim: nossa, você defende a corrupção. Aí, sim, quanto maior o nível de indignação, mais corrupto é o cara. Porque quanto mais desenvolvido mentalmente, mais ele entra no nosso raciocínio e entende o que a gente está falando. Eu não estou defendendo a corrupção, eu sou a favor, inclusive, da solução da vacina 762 para funcionário e servidor público, inclusive do judiciário, principalmente deles. A vacina 762 eu acho maravilhosa. Se vocês querem um lado mais ocidental, tem a vacina 556 também. Consegue fazer a mesma coisa. É aplicado entre a C1 e a C2, aqui mais ou menos, e pronto. Você resolve o problema. Então, é uma coisa que o cara já entra sabendo daquilo. Já entra sabendo daquilo. Então, nós vivemos a prostitucracia. Nós não temos médicos. Nós temos gente que vende laudo médico. Nós não temos biólogo. Tem gente se vendendo para emitir laudos de biologia. Está aí esse tal de Átila Mamarindo, esse sujeito, um medíocre tirado não sei de onde, pela mídia e fazendo bioterrorismo durante toda a campanha da Covid, sendo condecorado pelo Lula. Se bem que é uma condecoração que, se ele der para o meu gato, o meu cachorro, eu jogo no lixo. Ele deu, inclusive, acho que estava sobrando alguma medalha, deu para a esposa. Então, quando você vai fazer uma comenda aqui e eu chego assim, agora eu vou dar para minha esposa isso aqui também. Acho que quem estiver em volta vai se sentir ofendido de ter recebido aquela comenda. Fala, o que sua esposa fez? O que ela fez? Ela se Por favor, sujeitou a entrar não dê detalhes. Não, Além do verdade. sacrifício natural, Exatamente. Então, essa história. Então, nós estamos vivendo num momento da prostituição. Houve uma virada assim, de exposição do meu canal e assim do nosso pensamento, porque eu me levo como embaixador na frente disso tudo, porque eu participei de um debate com um anarcocapitalista, um rapaz novo, mas super preparado, inteligente, tá? Não vou chamá-lo de burro, disso, daquilo, eu vou chamá-lo de oportunista. É mais um oportunista querendo se dar bem. Ele não acredita em nada daquilo ali, não. Nenhum. O cara que acredita, ele não acredita por um motivo, porque ele é inteligente. Eu não estou falando dos burros que o seguem. Esses podem acreditar. Haja vista que no debate que eu fiz com ele, ele foi extremamente cortês comigo, educado durante todo o período, e o pessoal nos comentários vociferavam, se rasgavam. Porque para eles eu deveria entrar em guerra de qualquer jeito ou de qualquer forma. Sobre isso aí. Então, ali eu vi que o pessoal, eles conseguiram precificar tudo, colocar preço em tudo. Tudo está à venda. Tudo está à venda.
E o corrupto clássico também não tinha disso. Tá? O corrupto clássico não tinha. Eu falo assim: eu sou de uma época que o cara se corrompia para comprar uma fazenda. Hoje o cara se corrompe para ir morar em Miami. Ele quer ir em Miami, ele quer ir para Miami. Ontem, inclusive, eu coloquei um vídeo de um rapaz que estuda lá em Miami, pedindo para as pessoas tomarem cuidado e não ir sozinha aos mercados, principalmente mulheres, Por que causa é dos uma onda de sequestros. sequestro. É, Exatamente. aquele garoto. Antes de você colocar aquele vídeo, eu já havia acompanhado uma reportagem aqui na televisão pública da Suécia sobre este problema que está sendo vivido, não é só em Miami, é generalizado, nos principais centros urbanos dos Estados Unidos da América. Hoje, ir ao supermercado é uma operação de risco. Você imagine, e chamam isso de democracia, tá? Chamam isso de democracia. Mas conclua aí, Rubem, porque a gente tem que falar um pouco aqui sobre as questões das guerras. Então é o seguinte: o que acontece? Eu aposto, eu aposto que as pessoas, no final das contas, o instinto de sobrevivência faça a diferença. Já não tenho a mínima esperança de nenhum traço de inteligência de pessoas como a von der Leyen, Stoltenberg, aquele outro patife Borrell. Borrell, Joseph Borrell. Borrell. Borrell, Borrell. Borrado. Aquilo já vem da Catalunha. É. Aquilo já vem da Catalunha. E você falou 3 nomes, interessante isso que você falou, que eles acabam por representar o continente europeu ou as forças militares da Europa, num pacote, né, no caso da OTAN, e que não receberam votos para isso. Né? É É a incrível. democracia. E eles chamam essa porcaria de democracia, exatamente aí que eu queria chegar. Continue, Rubem. Então, essa situação surreal, aonde o que aconteceu? Eles criaram um bolsão de bem-estar na Europa, com destaque absoluto aí para os países escandinavos, em que a classe política ficou pior do que a brasileira. Eles ficaram destacados tanto da sociedade que eles pareciam uma coisa que o povo não se preocupava mais com isso. Eles são os governantes porque eles estão fazendo o melhor para a gente. E a vida, o feedback deles era muito bom. Pô, o cara está fazendo melhor, mais conquista social, melhoria de vida, menos carga de trabalho. A curva ascendente da Europa criou praticamente 2 gerações de um povo acostumado a confiar nas pessoas que se dedicavam àquilo. Só que é o seguinte: você só conhece efetivamente as pessoas na crise. Você só conhece as pessoas na necessidade, na falta. E o que aconteceu? O mar de corrupção, a quantidade de dinheiro envolvido na corrupção dessa von der Leyen, essa mulher pode ganhar o prêmio da imperatriz do crime do planeta. Essa mulher ganhou, junto com o bandido e comparsa do marido dela, bilhões, bilhões. Esse pessoal não sei nem o que faz com o dinheiro ou o que pensa. Vendendo o próprio povo na pandemia. Ela já vinha de processo de corrupção do Ministério da Defesa da Alemanha, aonde também se tornou comum na Alemanha, na Europa, por doutrina woke, colocar mulheres, não é nem mulheres militares, mulheres nos Ministérios da Defesa, sem nenhum conhecimento, gente que veio do Partido Verde, gente que tinha padaria, pronto, uma mixórdia. Olha, Pode Rubem, falar, antes mesmo da pandemia, até porque eu considero que a pandemia já tenha sido uma das válvulas de escape para retardar
o despertar das consciências dos cidadãos que foram roubados, não é? Os países já estavam quebrados e eles tentaram retardar a quebradeira e por isso, logo na sequência, veio a guerra na Ucrânia, porque não deixou de ter o mesmo efeito de uma pandemia nas economias, ainda que com o direito de vir menos controlado. Mas temos aí, na questão da pandemia, uma fuga para questões de quebras econômicas que já haviam acontecido. E também, você falou, por exemplo, da qualidade de vida dos países nórdicos. Pegaram dinheiro do fundo norueguês e investiram em quê? Em imóveis no Reino Unido. Olha o que é a economia do Reino Unido. Ou seja, quebraram boa parte desse dinheiro. Ainda bem que eles têm lá uma diversificação muito grande, não quebra tudo de vez, mas perderam muito dinheiro. A Suécia, a elite sueca foi formada com investimento público, mas não satisfeita com a riqueza que conquistou, que é muito grande, entrou na política e pegou o dinheiro do país e tirou do setor produtivo para especulação financeira. E hoje foi praticamente forçada, quando eu falo hoje, nos tempos atuais, né, forçada a entrar na OTAN, porque precisa de guerras também para evitar despertar no povo sueco a consciência. O que aconteceu na Islândia? E eu sempre falava da Islândia há muito tempo. E muita gente, você fala de um país que tem menos de 400 mil habitantes, não dá para aplicar isso. Dá para aplicar sim. Dá para aplicar sim. Certo? É Aquele uma rapaz que pesquisa no estava campo. discutindo com você sobre anarcocapitalismo, ou sei lá que é o nome que ele dá aquilo, não queria transformar um país num barco, que foi o que você nominou perfeitamente como o barco da suruba. Então, por que é que eu não posso pegar um país em que o povo foi às ruas, depois todos os políticos e todas as autoridades de todos os cargos, rasgou a Constituição, reuniu as cabeças pensantes, e não só, trabalhadores de um modo geral, no estádio de futebol e reescreveram a Constituição. É isso que eu falei no início dessa live, Rubem. Ou reinicia, considerando que estamos vivendo uma história de mentiras, de farsas e de roubos, ou vamos ficar nessa espiral de mentiras, guerras, de carteiradas de que somos civilizados e os outros são terroristas, são bárbaros, são fascistas, são isso, são aquilo. Acabou esse tempo. Está na hora de perceber que o poder hoje é um revezamento de canalhas vendidos ao rentismo, que é o problema do mundo. Se você que está me assistindo não tiver essa consciência e vier aqui com teorias loucas, primeiro que eu tenho essa vantagem. O canal de Rubem é desmonetizado. O meu eu não monetizei, para ter o direito de dizer não. Eu não tenho a paciência que o Rubem tem, de ler ali comentário de idiota. Tem tanto comentário, Rubem, de idiota, que eu tenho que filtrar, que você não tem ideia. Eu só deixo passar os elogios, as sugestões, só coisa positiva. Porque eu não peço nada além de um Pix para apoiar o canal, que é o mínimo que alguém que recebe conteúdo diferenciado pode fazer, tanto no seu canal como no meu. E ainda vem para cá querer dar carteirada, né, pedir fonte, né? Vá procurar com o pessoal da Globo News, CNN, Jovem Pan, que é cheio de fonte, mas você lá você vê a fonte de água suja que você recebe, não é? Então, Rubem, existe a necessidade hoje de uma consciência de um recomeço. Esse cara tá dando uma de anarquista, de revolucionário. Não, não é nada disso, nem anarquismo, nem revolução, nem nada. É uma questão de consciência. Se você acha que está ruim, você não pode ficar repetindo o erro o tempo todo, achando que isso vai mudar alguma coisa. E o rompimento ele tem que se dar na raiz. Qual é a origem do problema? Qual é o problema do Brasil? Já que o pessoal não gosta que a gente fale do Brasil. Vocês acertam tudo sobre geopolítica, mas quando vocês falam do Brasil, vocês erram. Porra, porque você tem lado no Brasil. E eu não vou aqui agradar o seu lado de porcaria, não é? Então, o Brasil passou a ser essa porcaria que era com a tal da Constituição Cidadã. Foi ali que começou a derrocada do Brasil, uma falsa democracia, concentração do poder. O Brasil tem a Ucrânia dele, que é São Paulo,
Eu sei que eu tenho muita gente que me acompanha a partir de São Paulo, mas me desculpe, o Estado de São Paulo, inclusive, quis a independência, queria ser um país independente, não é? Tem as ideias ucranianas implementadas através das fábricas internacionais que se instalaram, da elite que se instalou em São Paulo, mas não é paulista, não é brasileira, mora em outros países. Então, São Paulo é a Ucrânia brasileira. O Brasil só vai para frente se São Paulo não for o único centro financeiro do país e se o Estado for dividido em três. Se não houver isso, não vai haver Brasil. Enquanto São Paulo não for dividido em três estados ou incorporados, duas partes de São Paulo incorporados ao Paraná e a outro estado, ao Rio de Janeiro, sei lá, não vai haver Brasil. Porque São Paulo foi projetado pelos serviços de inteligência e agências internacionais e ONGs e a indústria internacional para destruir o Brasil por dentro. Isso está claro. Basta ter um pouco de bom senso para entender isso, mas é preciso ter coragem. E essa coragem eu tenho. Sabe por quê? Porque eu não estou preocupado com audiência, com like, eu não estou preocupado com isso. Agora, eu trago coisas que ninguém vai trazer, você traz coisas que ninguém vai trazer, e é por isso que eu digo isso com muita autonomia. Então, esse recomeço, eu que moro em outro país, esse recomeço, ele já teve um exemplo muito bem sucedido da Islândia. Muito bem sucedido, apesar de que a cultura woke entrou com tudo lá para destruir por dentro, mas já existem focos radicais contra a cultura woke lá dentro também agora. Porque já perceberam que é uma célula cancerígena, né? Então, o que acontece, Rubem? Nós temos aqui um debate que é muito perigoso hoje. Observe que quando você falou na abertura, você mencionou logo as três letras de Trump, paz. Eu trabalhei numa guerra e sei a importância da paz. Eu sei o que é uma guerra real. Não quero isso para ninguém, até porque uma guerra nos moldes da tecnologia da Rússia, da China, dos Estados Unidos e tal, é uma guerra que a gente não vai ter o dia seguinte para contar como foi. Não vai ter mertiolate para a ferida, não vai ter. Porque não vai ter ferida, porque não vai ter nada. Vai evaporar todo mundo. Estamos falando sobre tecnologia nuclear. É preciso que as pessoas tenham essa percepção de que o mundo está num risco muito grande. E aí nós temos a investida desesperada de Kursk, que você fez uma live recente espetacular sobre o tema, não é? A imprensa e até gente do que eu considerava assim, analista desse lado, assim, porque Kursk é o fim da picada para a Rússia. Todo mundo que pensou sem a contaminação da imprensa ocidental viu que Kursk era um pular de cerca para encontrar o Rottweiler com 3 dias de fome do outro lado. Foi isso que encontrou, não é? Eu falei, inclusive, nesses termos na televisão. E agora fica todo mundo dizendo, você foi o único que falou. Não, tem outras pessoas que falaram. Tem Rubem que falou, tem Rafael Machado que falou, tem Carlos Velasco que falou, tem Lucas Leiroz que falou, não é? Para não ser injusto, com dois portugueses, o general Agostinho falou, o Alexandre Guerreiro falou. Então, são pessoas que estão desconectadas da contaminação da imprensa. Por isso que é o meu convite a todo instante, até mesmo quando eu estou na televisão pública de Angola, eu falo sobre o problema da imprensa de propaganda. As pessoas estão contaminadas por isso, Rubem. Aí ele fez essa pergunta sobre uma guerra. Por que ele fez essa pergunta? Hoje, na imprensa norte-americana alternativa, claro, né, que o New York Times está sempre tudo muito bem e o Fed vai resolver todos os problemas dos Estados Unidos. Mas, na imprensa alternativa, eu vi que grandes empresas começaram a declarar falência a uma taxa impressionante de crescimento dessas falências e a imprensa tradicional, insiste em dizer que está tudo bem. As falências corporativas nos Estados Unidos aumentaram em agosto, atingindo o nível mais alto desde 2020, ou seja, período pandêmico. Antes do período pandêmico, na verdade. Antes do período pandêmico estourar, não é? Porque a gente tem que falar da pandemia ali para 2021, que é o auge de você ter ficado estagnado, não é? Mas ali era o início. Então, eu quero dizer, Rubem, que a única coisa que eu temo hoje é que esse desespero de perder o status de grandes países com qualidade de vida espetacular,
como esse processo acelerado do Reino Unido, que agora está chegando nos Estados Unidos e em outros países aqui na Europa, como Alemanha, Itália, França, que está quebrada, não é? Eu temo que isso motive essas pessoas fracas que você falou, que estão na liderança, porque foram forjados num mar de tranquilidade, então não conhecem a adversidade e agora, com poder na mão, acham que estão jogando videogame. Que essas pessoas levem o mundo a um hecatombe. Foi por isso que ele fez essa pergunta. Então, eu vou lhe dar uma nova chance dentro desses dados que eu apresentei aqui. Você acredita que, bem, da parte da China e da Rússia, sabemos, e hoje a China falou que vai propor mais uma vez um acordo para a pacificação, tanto na Ucrânia como na Palestina. A Rússia já disse que só ataca se for atacada, ou preventivamente se ficar muito claro que vai ser atacada, dependendo do tipo de arma. Você acredita que os países membros da OTAN terão coragem de um ataque mais profundo, já que as linhas vermelhas já foram ultrapassadas até aqui? Olha, honestamente, hoje, eu acho que não. E não por uma incapacidade técnica. Porque, ao contrário do que as pessoas pensam, para um país como o Brasil, que tem como defesa aérea estilingue, escopeta e mamona, uma chuva de drones já é uma coisa braba. Um míssil, então, ferrou. Ocorre é que a Rússia tem o melhor e mais desenvolvido e sofisticado sistema de defesa aérea do planeta. Eles mandaram 150 drones e 5 atingiram o alvo. Ao alvo não, que não tinham alvo. São totalmente acéfalos, não tem um direcionamento. O direcionamento deles é a tentativa, a possibilidade de atingir uma refinaria, alguma coisa, nada mais é do que para produzir material para a mídia mainstream no dia seguinte. Olha, a Rússia está sendo afetada. Os russos destroem 5 paióis de arma, vão lá, destroem. Só eu e o Wellington que falamos que foram 8 F-16 que foram destruídos. Todo mundo ficou que foi um, foram 8. Tanto é que tinham mandado 12 e não tem nenhum voando. 2 eles perderam depois. Eles têm 2 hoje. 2 lá. Que 8 eles perderam no ataque. E a Rússia, por que a Rússia não bota isso, a boca no trombone? É a mesma pergunta que me fazem da guerra, da ida do homem à Lua. Por que a União Soviética não denunciou? Eu falei assim, denunciar quem? Com respeito à velha, à sua mãe? Vão falar para sua mãe? Vão mandar um telex para sua mãe? Você abre o mapa, você vê 126 mil quilômetros da Ucrânia tomados pela Rússia definitivamente, com a reforma de cidades e tudo, com novas fronteiras, com tudo isso. Você vê que há 50 países, segundo a Kamala Harris, não eu, 50 países estão aliados da Ucrânia, fornecendo tudo que é necessário. A Rússia, dentro, não recuou um palmo, só tem ido além, sem fazer ofensiva. A imprensa ocidental diz que a Ucrânia está ganhando a guerra, você acredita? Para quem que a Rússia vai falar? Em qual canal a Rússia vai falar? Quando eu venho aqui, o Wellington, o nosso trabalho é inglório. Nosso trabalho é inglório. Porque o nosso trabalho trabalha com autenticação. Aí, quando autenticam o que a gente acertou, como você falou que é 100%, né? Aí vocês deram sorte. Porra, mas que sorte, hein? Eu trocava por ganhar na Mega Sena. Que sorte! 2 anos e meio de sorte. A sorte não abandona a gente. A sorte não abandona a gente.
O cara chega e pergunta, míssil de longo alcance, o que que é? É suspiro, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que fazer alguma coisa, tem que falar alguma coisa. O que que vão mandar para lá? Storm Shadow? Aquele JM, aquele míssil? A Rússia está preparada para tudo aquilo ali, para derrubar todos eles. Agora, a Ucrânia não pode utilizá-los, porque você precisa de orientação satelital, e eles não têm. Precisa de equipe treinada para aquilo, eles não têm. Então é a OTAN que vai fazer isso. Aí você está falando assim, por que o Putin não vai lá e destrói tudo? É porque o Putin tem o que você não tem, cérebro. O que os seus opositores não têm, cérebro. O Ayatollah Khamenei, ele não abandonou Israel. Não, Israel está ali, tranquilo. Só que, por que não vai lá, ataca uma guerra? É a conta do 70-30 que eu faço. 70-30 significa que você vai destruir o seu inimigo em 70%, o que transforma ele totalmente inoperacional, acabou, Zé Fini, mas você vai perder 30%. Então é o seguinte, a sua família tem 10 pessoas aqui dentro da sua casa, vivem 10 pessoas dentro da casa. Você vai brigar com seu vizinho, mesmo sabendo que vai ganhar, mas 3 pessoas da sua família vão morrer. Você vai mesmo assim, você vai evitar o máximo, mesmo sabendo que você vai ser o vitorioso. Você vai ser o vitorioso, mas com um nível de perda muito grande. Perder 30% de um país, nessa conta aí, você pode dizer que a Rússia está falando em perder 40 milhões de habitantes. Aí pergunta assim, o Putin está se sentindo bem em matar 40 milhões de russos? Esse é o papel de um estadista. O papel de estadista, ele veste o Estado. O sujeito não entendeu que o Estado é a única forma de governo que existe. É a única. A única coisa que você tem que fazer é melhorá-lo. Foi o que eu falei para o Mentecapto lá. Falei, vamos entrar nesse Estado e vamos melhorá-lo. Não, eu vou trazer uma tecnologia aqui, que é da época das cavernas, que é fantástica. Deu certo na época das cavernas, tem que ver. Mas não, deu certo quando eles abandonaram aquilo. Deu certo na Idade Média? Não, deu certo quando a Idade Média abandonou aquilo. Ou seja, quando a sua doutrina que você fala aí, econômica, social e administrativa, ela foi abandonada, a sociedade deu um passo. Aí você está querendo que eu volte para a sua terra plana. É isso que você tem para me oferecer? Nós vamos ir para um sistema onde, como ele se colocou, eu ri muito, tá? Não, porque eu falei, você por quê? Você por quê? Seu sistema é anárquico. Eu não aceito você. Eu não aceito você. Não, porque eu vou decidir, como eu falei assim, acabou de ter um homicídio aqui, quem vai tocar isso? Não, porque polícia vai ter, mas polícia é contratada por quem se não tem Estado? Não, porque quando a gente, eu falei, você já está fundando um Estado para solucionar os problemas que o Estado não solucionava. Em outras palavras, Rubem, é a formalização daquela tese, um Estado para chamar de seu. Não é? Exatamente. O que os caras querem? Os caras querem um secto de pessoas que não conseguem entender, que não têm inteligência, tá? Pessoas rasas que conseguem achar que isso aí dá certo. Vamos para a confiança. Gente, eu não confio em ninguém na minha rua. Você imagina um país que tem 50 mil homicídios, mais de 100 mil desaparecidos por ano, que a maioria foi assassinado também? Você chegar e falar assim, não, nós vamos fazer um pacto agora de confiança, não tem mais governo. O cara só pensa em número o tempo todo. Não existe empatia, não existe amor ao próximo, não existe respeito a nada, não existe absolutamente nada. Isso tudo é dinheiro. Eles não falam em cidadão, eles falam em cliente. Isso, eu ia mencionar isso aqui. Eles falam cliente.
Aí fica Cliente, difícil. Aí fica cliente, difícil. tá? Chama Philip Kotler para para ser primeiro-ministro desse Rapaz, o cara lá do marketing. Rubão, mas é porque o tempo está estourando aqui e a gente precisa, não é? A gente precisa dar uma sequência, mas tem um último tema que não é menos importante, ficou por último, exatamente porque o patrocinador de todo esse caos está em Israel, que são sionistas, não é? sim. A classe sionista que patrocina tudo isso. Desde a Segunda Guerra Mundial, quem patrocinou Hitler foram sionistas. E Israel foi um país artificialmente criado ali, povoado por alienados religiosos que acreditam que são um povo escolhido. Infelizmente para nós é um mérito nosso, né? Que antes de nós dois ninguém falava nisso. É Que, verdade. tá? Que falava que os sionistas é que bancaram Hitler. Isso era um silêncio sepulcral. E hoje já existe uma corrente. E ninguém falou isso antes da gente. Não, não, não falou. Inclusive, alguns aí tentam empunhar a bandeira como os inventores da pólvora, mas eu não ligo muito para isso, nem você, porque o nosso público é o que nos interessa, e essa conversa aqui, honesta, sincera, que interessa. Então, para concluir, eu queria falar o seguinte: olha, a situação em Gaza, não é em Gaza, é na Palestina como um todo, né? É, está agudizada. A China agora pretende a promoção da paz como única solução, através do reconhecimento, inclusive, do Estado da Palestina. Mas nós sabemos que é uma situação extremamente delicada porque os líderes dos países ocidentais, que são frágeis, débeis, incompetentes e corruptos, eles são empregados do grupo sionista que tem Benjamin Netanyahu à frente. Benjamin Netanyahu faz hoje uma guerra dele para a manutenção do poder dele, para que ele não tenha que sucumbir como Hitler. A minha pergunta eu acredito que vai haver, né, a guerra regional. Eu tenho lido demais a imprensa da região e tenho acompanhado cada movimento dos países da região. Tudo aponta para a construção de um ataque simultâneo contra Israel, algo que, independentemente de ser com arma nuclear ou não, por Israel possuir arma nuclear, Israel pode se implodir através dos ataques, porque não vai ter defesa e o Iron Dome já se provou uma peneira. Você acha que vai haver esse nível de insanidade ou vai ter que surgir aí uma oposição, como já tem os ensaios dentro de Israel, para tentar uma situação que Israel possa não sumir do mapa, como está prognosticado por mim e por você? Israel só tem uma saída. É como eu falei, a gente aqui não faz previsão. Tá? A previsão aparece diante da conclusão que a gente tem sobre o que é exposto. Hoje, só Israel salva Israel. Ninguém mais salva. Não tem Estados Unidos para salvar, não tem recuo do Irã, não tem nada. Só quem salva Israel é Israel. Só a oposição de Israel, que teria que pegar Netanyahu e colocá-lo no banco dos réus, ele e todo o seu grupo, e assim levantar uma bandeira de paz, um processo de paz que vai passar por espinhos, que tem mágoas, tem uma série de coisas, mas o Putin está vivo aí, é um as no assunto, ele conseguiu o improvável. Quando você olha a guerra da Chechênia, que foi algo escarniçado igual a isso aí, vocês não tenham, foi mais ou menos como a faixa de Gaza, a Rússia arrasou com a Chechênia. Putin entrou para acabar. E hoje os chechenos são uma força auxiliar do mais alto gabarito do Putin. Porque aí que está. Tem uma coisa que ainda vale e o pessoal da prostitucracia ainda não entendeu. Se chama honra. O homem ainda é movido pela honra. O Kadyrov, que é o líder supremo lá, o ditador é o líder supremo, lá não tem esse negócio, o conceito lá é totalmente diferente. Acabou.
Acabou. A democracia, do molde que ela foi criada, é uma forma do rentista tomar o poder da família real que ele julgava que não tinha dinheiro suficiente. Se ele tinha tanto dinheiro, ele não poderia se sujeitar a alguém que era mais pobre do que ele. Então é isso que aconteceu com o rentismo. Por quê? Porque o futuro está no dinheiro voltar para a sua atividade fim, que é a sensacional e mágica união de tudo. Para o Wellington poder ser jornalista, para eu poder fazer a minha análise aqui, eu trabalhar como consultor, porque eu subi nisso aqui, a gente fazer o nosso trabalho, cada um, e não a gente ter que plantar mandioca e sair procurando quem quer mandioca na rua para poder comer feijão. Quem acabou com o escambo foi o dinheiro. E a partir do momento do dinheiro nós tivemos desenvolvimento. O problema é que apareceram Pablos Marçais da vida no meio do caminho, de que é o seguinte: se fulano usa dinheiro, fulano trabalha, eu fico no meio, fico só com dinheiro. Por isso que eu falo que todas as economias do mundo têm que ser estatizadas. Que o dinheiro é algo do Estado. Dinheiro não é riqueza. Dinheiro é um cheque. Dinheiro não é riqueza. Como eu falei, antes o cara ia para a Bolsa, comprava 100 mil reais que ele tinha guardado. Ah, então ele ia para o rentismo. Não, ele não ia para o rentismo. Ele botava na gaveta de casa. E como eu falei, a empresa que vendia 10 copos por dia, com o dinheiro dele, passou a vender 15. E ele recebeu em dinheiro a sociedade esse incremento. Hoje, por exemplo, nós temos... O Brasil é guiado pela Farinha Lima, que na folga vende cocaína. Tá? E nos dias normais vende vento. Vende vento. Um cassino aberto, a céu aberto, aonde faz-se de conta que se negociam papéis de empresas que eles nem sabem se existe. Todas elas são bitcoins. Nenhuma delas tem o valor agregado que está ali. Aquilo tudo é um prostíbulo. Um prostíbulo que pega o Jornal Nacional e diz: o candidato a presidente Bolsonaro hoje vai apresentar o seu ministro da Economia, caso for eleito. Ah, é Paulo Guedes, ladrão, vagabundo, safado, rentista. Oba, a Bolsa subiu 10%. Oh, que maravilha. Aí o sujeito que nunca teve uma bolsa de mão para carregar fica feliz com isso, que a Bolsa subiu. O índice Bovespa subiu. É aquilo que você falou, o Lobo de Wall Street. Todo mundo tem que assistir. O Lobo de Wall Street e depois o Advogado do Diabo. Um para você cair na real e deixar de ser enganado por picaretas, e outro para você saber lidar com o poder que pode cair na sua mão. E também ler o livro de Maquiavel, O Príncipe. É muito Sim. importante. Isso. Pelo menos duas vezes ao ano. Pelo menos duas vezes ao ano. Pelo menos. Eu, com 10 anos de idade, eu comecei a ler um conto de Natal. E talvez eu tenha até, vamos dizer, ainda guardar uma aura em torno do Natal por causa desse livro. Porque eu li ele uns 6 anos seguidos. Toda véspera de Natal, eu ia na biblioteca da escola, pegava emprestado e lia. Incrível isso, né? Então, isso desenvolveu muito o processo de, vamos dizer assim, conhecer o mundo. É o que eu falo. Você não precisa sofrer pelas dores do mundo. Mas você tem que só para fechar esse tema de Israel específico, então você acredita que a usura hoje sustenta o poder de Netanyahu e somente a oposição interna... Só ele pode salvar. Só Israel pode salvar Israel. Ninguém mais. Certo. Então, tá bom. É isso. Rubem, inclusive, uma coisa sobre nossos acertos. Diga. Aí o pessoal fala assim, mas Rubem, você errou nisso aqui. Eu falei, aonde eu errei, não fui eu que errei.
Foram eles que erraram. Eu, por exemplo, falei assim: Israel não deve entrar em Gaza, que é inteligente não entrar em Gaza. É muito lógico não entrar em Gaza. Eu não acredito que Israel, ou seja, eu levei em consideração que houvesse inteligência naquele bloco e que eles não entrariam em Gaza. E eles entraram. Eu falei assim, não, eu errei como previsão, mas quem erraram foram eles. Eles que erraram a minha previsão. Problema deles. Exatamente. Foi um erro histórico e que pode custar a existência de Israel naquela região, sem dúvida alguma. Rubens, só tenho que lhe agradecer aqui por essa conversa maravilhosa. E se eu for convidado, eu vou lá no Geoforça Brasil, qualquer dia desse, para a gente bater um Isso, não papo. tem problema não. E ao nosso público, eu espero que você que está assistindo aí tenha gostado, né? Curta, comente, compartilhe. Se puder, contribua com o Pix que está na tela ou na descrição deste vídeo. Muito obrigado por hoje. Rubão, obrigado. Mais uma vez, parabéns aí pelo seu sucesso. Fico feliz que as pessoas estejam estudando você. Nosso sucesso, porque eu não vou nisso sozinho. Eles não sabem que seria mais fácil para estudar você ligar para mim para eu contar a verdade. Depois. um... Fique bem, Rubão. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Tudo de bom. Valeu!